Nunca deu essa declaração. Só quando apareceu o Boni, depois eles disseram, nós votamos porque e não é por causa de programa, que achou que é importante Cuejá para o elenco, que é importante, claro. Que é importantíssimo. E é grana pouca, é grana pouca. É grana pouca, porque ele já vendeu para mim, na minha opinião, Léo Duarte por pouca grana. Na minha opinião. Agora, tudo isso estava normal. Ele estava jogando, estava normal. Isso, agora vem a parte que estou dizendo totalmente leitura errada. Se eu estou dizendo que eu tenho um problema particular, quando você já está poupando algum jogo, mas viajaram, e minha situação não é igual de os demais, por causa do problema particular, eu estou te pedindo, você está me negando e ainda está me dizendo que eu sou falta de disciplina e você me afasta. Tudo bem, pode ter alguma entrelinhas que a gente não entendeu e você afastar o cara. Mas quando você volta para trás, você não passa a mensagem... O Eric está... Perfeito. Agora sim. O Eric você não passa a mensagem de que, olha, deem um... O elenco entendeu. Não, o elenco não entende porque você voltou para trás. Vamos colocar em debate com as informações do Eric Faria, ele que trouxe essa informação aqui em primeira mão e vai explicar melhor a situação do Cuéllar. Eric Faria, bem-vindo à Seleção, meu velho. Grande Rizek, boa tarde. Pet, Kleber, Serginho, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a Seleção. Bom, eu vou tentar ser bem didático para o pessoal que está em casa entender e depois vocês poderem debater com mais ferramentas, digamos assim. Bom, a primeira notícia é de que o Cuéllar está vindo para Porto Alegre. O Flamengo, em alguns minutos, daqui a pouco, vai soltar uma nota comunicando a presença do Cuéllar junto com a delegação aqui em Porto Alegre, visando ao jogo de quarta-feira contra o Internacional. Esse é o primeiro ponto, acho que essa é a notícia mais importante do momento. Agora, para a gente voltar um pouquinho, e se vocês quiserem, podem me interromper para tirar qualquer dúvida. A questão é o seguinte, o Cuéllar, ele já não queria jogar na semana passada, no primeiro jogo contra o Internacional. Ele já estava num clima meio de insatisfação na semana passada. E a diretoria, percebendo essa situação, pôs para ele muito claramente que era um jogo muito importante, que ele não deveria agir assim, deixaria passar o jogo do Internacional e aí sim voltariam a conversar. O Cuéllar tinha até ameaçado nem se concentrar na terça-feira passada, mas mudou de ideia, compareceu ao Ninho do Urubu, jogou normalmente, enfim. E aí depois, passado o jogo, ele comunicou que ele já teria decidido, que ele não tinha mais cabeça, não estava em condições psicológicas favoráveis para continuar jogando contra o Ceará no domingo, contra o Internacional na quarta-feira, enfim. Só que eu acho que eu ouvi o Pet falando algo assim, os direitos todos do Cuéllar estão em dia, salário, enfim. Então, assim, não aparecer para trabalhar cria um problema jurídico também. O caso seria encaminhado até para o departamento jurídico do Flamengo. E aí o que fez a vice-presidência de futebol do Flamengo? Comunicou publicamente que ele estava afastado e que o assunto seria discutido depois, mas que esse afastamento do Cuéllar, num primeiro momento, não traria nenhum prejuízo para a concentração da equipe, seja no Campeonato Brasileiro, seja no Campeonato da Libertadores, na Copa Libertadores. O que eu ainda não consegui apurar ao fundo, o motivo que levou o Cuéllar a aceitar ser reintegrado. Eu não sei se ele pediu desculpas, não sei se passou pela cabeça dele que realmente ele estava cometendo um erro, enfim, não sei se os agentes que cuidam da carreira do Cuéllar falaram, é melhor você se reapresentar, isso juridicamente pode criar um problema mais à frente, enfim, eu ainda não consegui descobrir o que aconteceu nesse meio campo, mas o fato é que o Cuéllar vai se reintegrar. Se vai jogar ou não, aí já é uma outra questão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mostrar a entrevista coletiva do Jorge Jesus ontem. Ele foi muito duro, né? Quando falou do Cuéllar, falou que a instituição está sempre acima de qualquer nome, que ele arcaria com as consequências do que ele estava fazendo, enfim. Então, é uma questão também que o Cuéllar vai ter que certamente conversar com o grupo, conversar com o Jorge Jesus. Ele é um titular do Jorge Jesus, ainda mais sem o Arão, mas aí fica essa questão de gestão de elenco, de como o Jesus vai se posicionar também. Viu, Rizek? Estou aqui para tirar eventuais dúvidas e não sei se fui 100% informativo aí. Foi muito didático, Eric. Primeiro que você trouxe a informação em primeira mão e acho que explicou muito bem. Amigos, o que opinamos, o que queremos saber mais do Eric? Eu acho que a gente tem um problema grave nessa história, que tá faltando ainda o Cuéllar se manifestar. Tá faltando a versão dele.
Verdade. Então, a gente tem uma versão realmente incompleta dessa história, né? E do Flamengo temos. E a minha dúvida maior, como jornalista, como observador, é o que está pesando mais, a história da família ou a história do contrato, que era uma história já antiga, né? Que ele achava que ganhava pouco e não sei o que, coisa e tal. Então, eu acho que falta uma posição do Cuéllar, do seu empresário, quem seja, né? Para explicar esse outro lado, porque do jeito que está, o Cuéllar está colocado na posição de vilão. É o que me parece. E já há algum tempo, Serginho, o staff do Cuéllar, não sei se o Eric concorda comigo, mas já há algum tempo que o staff do Cuéllar tem soltado informações não confirmadas de interesse de clubes europeus nele, de propostas que não chegaram. E isso é um sinal de que o jogador quer ir embora já há algum certo tempo, ou quer no mínimo uma valorização. Ou estou enganado, Eric? Não, vocês têm razão, tanto você quanto o Serginho. Pelo que eu já apurei também, eu acho que o pessoal do Cuéllar, o staff do Cuéllar, está esperando essa segunda nota do Flamengo agora para poder eventualmente se manifestar. Acho que hoje, dependendo do que acontecer nessa nota, do que estará escrito nessa nota do Flamengo, digamos que o pessoal que cuida da carreira do Cuéllar vai se manifestar. Não acredito que ele dê entrevistas hoje, por exemplo, aqui em Porto Alegre, aqui em Viamão, para onde o Flamengo está vindo. Então, a gente fica nesse aguardo. Com relação às propostas, o que aconteceu? O Cuéllar, de um tempo para cá, ele mudou de empresários. Então, o último pessoal que está cuidando da gestão dele ficou em acordo com o clube, em acordo com o jogador, apresentar possíveis compradores do Cuéllar, digamos assim, né? Numa linguagem bem boleira, né? Pessoal que estiver interessado no futebol do Cuéllar. Então, num primeiro momento, apareceu essa proposta da Arábia, mas que foi feita diretamente de clube para clube. E o Cuéllar, num primeiro momento, se interessou, mas aí logo depois, o pessoal que cuida do Cuéllar apresentou essa proposta do Bolonha, que era um lugar para o Cuéllar mais atraente, futebol italiano, morar na Itália, enfim. E aí houve esse problema também. O Cuéllar, em princípio, já tinha dado a palavra que aceitaria a proposta do futebol árabe, não tinha como recuar mais, enfim. Então ficou assim uma coisa muito mal explicada, assim. O Cuéllar queria voltar atrás, não podia, a proposta do futebol italiano veio, mas não se confirmou a 100%, enfim, isso tudo mexeu com o Cuéllar na parte profissional. O que eu sei, ele está passando realmente por um problema pessoal muito sério, eu até sei o que aconteceu, mas não me cabe aqui falar, sinceramente, é uma invasão de privacidade muito grande, eu não me interessa, assim, eu soube porque me contaram, não vou passar à frente o que também não tenho 100% de verdade nisso, né, porque eu não ouvi o Cuéllar para saber se é isso, o que me disseram é que é um problema sério que mexeria com qualquer pessoa, obviamente, então, assim, realmente é um momento delicado da vida do Cuéllar, profissional e pessoal, viu, André? Beleza, Eric, mais alguma questão? Não, eu não estou entendendo nada da situação. Quer dizer, a questão... Não, é verdade. Não, tu entende, mas não compreende. A questão pessoal, que o Eric está sendo discreto, como eu seria também, ele tem um problema pessoal. Se a gente voltar antes do problema pessoal, que eu não sei de quando teve um jogo aí que ele ficou no banco de reservas, a torcida do Flamengo, o time foi cumprimentar a torcida do Flamengo, precisou buscar o Cuéllar no banco. Exato. Ele até o meio. Não, no banco, eu já estava no banco, assim, ele foi até a entrada do campo, Sim. voltou e a pessoa foi buscar. Contra o Goiás, 6-1 no Maracanã. Então ele não estava... áreas até o círculo do meio campo. Mas assim, ele não estava junto com o grupo ali. Precisou ser levado. Então parece que há uma diferença de ideia, né, do que o jogador quer, do que o Flamengo quer. O problema pessoal, eu acho que tem que ser absolutamente respeitado. A parte que eu não entendo o Cuéllar pede para não ir para Fortaleza, o Flamengo afasta o Cuéllar, o treinador do Flamengo é duro com o Cuéllar, como vocês dois disseram, e menos de 24 horas depois o Cuéllar está indo para Porto Alegre. Isso que eu não tô... Eu vejo assim, ele é funcionário do Flamengo, está ganhando em dia. Mas ele foi afastado anteontem. Perfeito. Eu sei. E hoje ele vai para Porto Alegre porque anteontem ele já era funcionário do Flamengo, estava ganhando em dia. O Flamengo, ele só não pode deixar de pagar o salário dele. Claro, mas o André. Flamengo decidir que diante do que o clube considerou uma atitude ruim, então você está fora. Você não quer ir, você está afastado. E aí na segunda-feira?
Na segunda-feira, com certeza aconteceu alguma Claro, coisa. É o que o Eric falou, falta apurar. É Mas, isso que a gente André, não sabe. Tá bem, eu também não sei, você não sabe. O Eric falou que vai apurar. Mas É um jogo de xadrez, certo? Não, Tudo isso é um jogo de xadrez. Esse jogo de xadrez. Claro que é um jogo de Esse xadrez. jogo de Pra mim, xadrez como pode ser jogador, não disputado. tem ser. Toda negociação é um jogo Mas de esse não xadrez. jogo de é, xadrez senhor. pode ser disputado. Claro que é. Esse jogo de Internamente. xadrez pode ser disputado sem câmeras. Pode. Você não precisa afastar. O que é muito difícil no futebol, porque as câmeras também fazem parte do jogo de xadrez. André Rizek- Tornar Ah, público bom, uma fazer- informação, André Rizek. fazer um teatro. Tudo isso é jogo. Ok, André. O clube tem. Se o clube tem o Cuéllar sob contrato, paga rigorosamente o Cuéllar. O clube tem todo o direito de usar o Cuéllar quando ele quiser. Se o Cuéllar diz que não pode, e você, em vez de dizer, tá bom, você não vai para Fortaleza, mas vai para Porto Alegre, você vem e fala assim, você está afastado? Mas deixa... É a parte que eu não estou entendendo. O Flamengo quando o Flamengo torna Mas isso não tem. público. vou te Pet, explicar deixa eu por quê. opinar. Tá. O Flamengo, Eu quando vou te torna explicar isso por que não. público, é óbvio, em qualquer negociação, que ele tem interesse de ser público. Isso é jogo de xadrez. Não, Mas por que Deixa hoje está eu- reintegrando? deixa eu responder, por favor. Eu concordo. Sabe Mas por que tá não é? reintegrando? É tão óbvio. Não. É tão Pera óbvio aí, que você por favor, afasta. Mas por que você traz de volta? Deixa eu te. É isso que eu estou dizendo. Se você afasta, você me libera. Eu sou afastado e não rompi meu contrato. Eu não faz falta disciplinar quando você me afasta. Se você não me afasta, você simplesmente me fala, você não está liberado e você tem que se apresentar. Ele não se Aí ele apresentou, cometeu aí que o Flamengo ganha na força se quer fazer o jogo com ele duro. Aí ganha na força. Me afastando, beleza. Como Mas se eu tivesse acho me que o deixado ir Flamengo embora. quer usá-lo quarta-feira contra o Inter. Mas é que O Arão está precipitou. suspenso. É um jogo que vale a classificação do Flamengo. Mas não tinha necessidade O Cuéllar é um de jogador afastar, importante. então. Aí que tá, o jogo de xadrez. Por causa do jogo? Não, por um contexto maior, evidentemente. Fala, Eric. Pra mim não tem jogo de também não- xadrez, não. Por questão minha, Não, só um negócio, Eric. Eu estou entendendo o Deixa seu jogo eu, de deixa eu xadrez. acrescentar só o que o Pet... Eu estou entendendo o jogo de xadrez do André. É muito parecido com o que o PSG faz com o Neymar Não, também. É ok, possível mas- que o PSG não queira liberar o Neymar Tá para nenhum clube. bom, André Rizek. O Cuéllar tem um problema. E o Cuéllar não tem- levou pro jogo. E não foi pro isso, jogo. E continua não indo. A única coisa que eu acho que até que é o que o Eric está ansioso por apurar é por que anteontem ele estava afastado. E hoje Ontem ele estava ouvindo palavras duras do treinador. E hoje ele está indo para Porto Alegre.